Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 9 de março, segunda-feira de 2026. Hoje nós estamos no nosso 13º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é o pequeno vaso. O texto principal que eu quero ler, Marcos, capítulo 9, do versículo 14 a 29. E estaremos lendo alguns versículos em Samuel, alguns capítulos também. Desejo para vocês, irmãs, uma semana de vitória, uma semana cheia da força, da graça, da cobertura espiritual do Senhor, te livrando, te guardando de todo mal, te dando força, sabedoria, luz, paz, para que você viva e viva bem, como nós falamos ontem, né? Sobre a palavra que o profeta deu para a viúva ali da multiplicação do azeite. Vai, vende o que tem e vive com o resto. E eu acrescento, viva bem, desfrute. Nós falamos ontem sobre a gente libertar os nossos filhos. E eu achei que esse assunto já ia estar por encerrado, porém, ontem aconteceu algo que eu vi, eu não via há muitos anos e que comoveu meu coração e trouxe esse devocional de que a gente ainda precisa cavar um pouquinho mais sobre a questão dos filhos. Ontem na igreja, tinha bastante visitante ontem na igreja e tinha uma mãe com uma filha pré-adolescente que estava sentada do meu lado e na hora da oração que o pastor pediu para ir lá na frente, quem quisesse aceitar Jesus ou consagrar sua vida ao Senhor, eu estava de olho fechado, mas parece que essa mãe foi com a filha e, e ainda de olho fechado, de repente, quando eu ouvi o pastor começar a falar: estejam orando, irmãs, igreja, esteja orando. E eu falei, agora eu tenho que abrir o olho, né? E aí essa mãe com essa menina tava lá na frente e a menina tava no chão e parece que tava endemoniada ou opressa, né, pelo inimigo. Desde que ela estava sentada do meu lado, eu vi que ela era diferente, tava diferente, né? Eu achei que talvez ela pudesse ter algum, algum algum distúrbio emocional, uma desconexão ali, neural, né? Mas isso me chamou a atenção e me comoveu muito, porque tem muitos anos que eu não vejo isso. Eu não sei se vocês já viram criança opressa, oprimida, né? E é muito triste, porque é uma vida que ainda está começando. E aí me veio o texto de Marcos, capítulo 9, no versículo 14 e 29, quando Deus liberta esse jovem possesso. E eu quero ler. Vamos ler? Marcos capítulo 9, versículo 14 a 29. Os discípulos estavam tendo um discurso, né, entre os escribas e os discípulos, e aqui, vamos lá. Então, quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Eu roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz-me aqui. E trouxeram-lhe quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? E aí o pai responde: desde a infância. Respondeu: muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê.
Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima: Eu creio, ajuda na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não podemos expulsá-lo? E respondeu-lhe: Esta casta não pode sair, senão por meio de jejum e oração. Esse é o texto que eu quero falar hoje. O tema do dia é o pequeno vaso. Tudo que nós temos aprendido, irmãs, nesses dias, tudo que nós temos meditado e tentado aprender, né, que a vida é um grande aprendizado todos os dias. Tudo que nós temos aprendido sobre o vaso, a luz, a nossa libertação, nós como atalaias e guardiã do nosso lar, nós precisamos desde o início aplicar tudo na vida dos nossos filhos. Ontem eu falei dos jovens, né? Tenho falado dos jovens nos últimos 2 dias, mas tudo começa na infância. E, e às vezes nós queremos salvar o mundo, mas e as nossas crianças? Será se entendemos, né, as dores que elas passam, as setas das rejeições, aquilo que a gente passou na gravidez, tudo isso influencia os nossos filhos. E às vezes a gente tampa os olhos e acha que a vida vai se encarregar de resolver essas coisas, ou que, eles nem sentiram nada, não, não, né? Vamos fingir que nada aconteceu. E então a gente não está prestando atenção nas setas, nas pequenas rejeições, rejeições de amiguinhos da escola, que fala algo que pode magoar, adultos que são usados pelo inimigo para falar palavras que vai ferir, que vai marcar a vida daquela criança, um adulto usado pelo inimigo que pode falar algo, e a criança pode nunca contar. E coisas piores, né, irmãs? Eu não vou entrar aqui em profundidade, porque nós sabemos que o mundo está indo cada vez pior. Então, nós andamos tão distraídos com tantas coisas. Como cristão, nós não temos nos posicionado em guardar, proteger, direcionar, disciplinar e atrair as crianças para o reino de Deus. Na palavra de Deus diz que deixe vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. E hoje Deus nos chama a olhar para esses pequeninos com um olhar de amor, misericórdia, compaixão. Nós prestaremos conta da alma dessas crianças que Deus nos entregou. Eu sei que às vezes a gente já não tem mais, né, filho pequeno, mas nós sempre vamos ter crianças cruzando o nosso caminho. Sempre. Nós vamos ter um sobrinho, nós vamos ter netos, né? Nós vamos ter crianças da igreja, crianças, filhos de amigos, sempre vai ter crianças. E nós fomos chamados para abençoar, para ser um canal de amor, para ser um canal acolhedor, para ser um canal de bênção. A gente falou de liberar a palavra de bênção, né? Da cultura da bênção, cultura do amor. Muitas crianças não têm isso na sua casa. Mas nós podemos ser esse abraço acolhedor. Nós podemos ser esse abraço acolhedor. Nós podemos ser essa palavra que vai abençoar, né? Quando você encontrar com seus sobrinhos, seus netos, seja com quem for, com criança que for que cruzar o seu caminho, abençoa, abençoa, assim como os jovens, assim que nós estávamos falando. Então, ontem, foi tão forte ver aquela cena, né? Eu tô nessa igreja já há quase 4 anos e meio, eu nunca tinha visto ainda esse tipo de coisa, né? Eu vi isso aqui nos Estados Unidos, eu vi isso em 2009, 2010, mais ou menos. Então já vai para 16 anos. Eu lembro que foi uma casa que a gente foi orar para um casal que diz que essa mulher acontecia de ficar endemoniada. Ela tinha 3 filhos. E o mais velho, acho que devia ter uns 7 anos. E ali ele já demonstrava sinais. Depois eles vieram congregar na igreja. E aí esse menino era muito levado. E depois, um dia orando por ele, ele acabou ficando oprimido, né?
eu estou falando oprimido porque pode ser que a criança esteja passando por uma opressão demoníaca, que é uma perseguição demoníaca, talvez por causa de um trauma, alguma situação que aconteceu. Então, o inimigo persegue, a pessoa pode até cair ali, parecer que está endemoniada, mas é uma opressão. Endemoniado, o espírito, a opressão está fora, né? Está fora, lançando seta, atacando. Endemoniada, a pessoa, o demônio está dentro. Esse caso aqui, que a gente leu, irmãs, está mostrando isso, que um menino, né, um jovem, ele passava por essa situação. Isso aqui, pela cena, a gente está vendo que é uma cena de convulsão, né? Tá falando aqui que ele caía, se debatia, espumava a boca, rangia os dentes. Isso é uma cena de convulsão. Não estou dizendo que toda convulsão é demoníaca, não estou dizendo que as doenças, eu não sei como fala, né, gente, a linguajar de uma criança com alguma deficiência, eu não sei como fala, mas eu não estou dizendo que tudo isso é do demônio, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que, como eu disse várias vezes na caminhada de oração, Deus não desperdiça nenhuma oportunidade na nossa vida, nada ele sempre usa para trabalhar no nosso favor. Satanás também Satanás também, eu não gosto também, porque eu não gosto de comparar ele com Deus, né? Mas Satanás usa todas as coisas também ali para tirar proveito de tudo para nos destruir. Então, às vezes, a criança, ela tem sim a sua debilidade. Às vezes ela tem a sua debilidade. Não vou colocar nomes aqui também de várias, eu não sei o tema, mas eu definitivamente não sei os temas, como que fala. Mas eu não vou colocar aqui os nomes, né, das suas debilidades, mas seja uma criança com deficiência, seja uma criança normal, entre aspas, seja uma criança que está no seu desenvolvimento ali regular, a gente precisa tratar a criança como um vaso e precisamos entender que Deus quer libertar até mesmo as nossas crianças. Porque a igreja, o cristianismo, essa era que nós estamos vivendo, nós estamos perdendo isso. Estamos perdendo de usar esse poder que Deus nos deu. E Jesus disse: eu vim para libertar os cativos. É claro que nós já vivemos eras de libertação e talvez tivemos muito imaturidade no passado, mas nada disso tira a eficiência e o poder da libertação. E Jesus aqui repreende os discípulos, porque esse menino já tinha sido levado para os discípulos, e os discípulos não puderam fazer nada. Quando eu li no início desse texto, está falando que os escribas e os discípulos, e os escribas estavam ali instigando, puxando o debate, e às vezes nós estamos vivendo assim, debatendo muitas coisas, debatendo muitas teologias. Ah, mas será se existe isso, não existe isso, isso não existe mais, isso deixou de existir, a maldição não é verdade. Começa um monte de debates e nós estamos esquecendo de exercitar a simplicidade que é a fé. É a fé. E Jesus, e o Pai fala para ele: se tu podes, tem compaixão. E ele fala: se eu posso, tudo pode, tudo é possível se você crer. Então, Deus ele quer nos tratar o pai e o filho, como eu falei desse altar. Em todo o tempo, irmãs, quando Deus trabalha em nós, trabalha nos filhos. Quando Deus trabalha nos filhos, trabalha em nós. Nós não podemos perder essa conexão. Então, o pai fala assim: então me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque eu quero falar mais para frente, mas os espíritos imundos, eu vou dar só um parecer aqui para a gente entender, né? Talvez assim, por que então que o espírito imundo se aproxima do homem, de uma criança? O espírito imundo, o demônio, o diabo, em primeiro lugar, ele não olha para a criança como uma criança. Esses espíritos não olham para uma criança e pensam: ai, que fofinho, é um ser indefeso. Não, eles olham já vendo o homem e a mulher que aquela criança vai se tornar, aquela menina vai se tornar uma mulher
aquele menino vai se tornar um homem e eles já enxergam além do que a gente, porque são seres espirituais, eles já sabem ali que, ó, essa criança já pode ser um grande homem, uma mulher de Deus, então já começa ali esse trabalhar de querer paralisar e destruir as nossas vidas, né? Então nós precisamos até exercitar também isso, de olhar para a criança com um ser fofinho, bonitinho, mas entendendo, né? Meu filho, você foi criado para uma grande obra. Minha filha, você vai ser uma grande mulher de Deus, você vai ser uma grande mulher cheia da graça de Deus. E a gente abençoar essas crianças. Outra coisa é que o inimigo, ele alimenta, eles se alimentam e se fortalece de tudo que é ruim. Tudo que é ruim, irmãs. E nós já devíamos ter aprendido isso e exercitado isso, porque isso é a base da nossa vida que a gente tem de libertação. A gente já tem que entender isso. Que ou a gente vive para Deus, e eu não estou falando de religiosidade, é você ir se fortalecendo, você fortalecendo a sua espiritualidade, você ser saudável, você alimentar o reino da luz, ou vamos viver no reino das trevas e vamos alimentar o reino das trevas e os seus espíritos. Então, eu estou falando isso porque, especialmente nessa era, essa era agora não é o assunto que eu quero falar hoje, porque depois eu vou falar, como que nós temos dado alimentos para os espíritos opressores, os demônios, quantas crianças tendo que tomar já calmantes, talvez até remédio para depressão, ansiedade, porque essa era que a gente está deixando de nutrir as coisas do espírito. E eu não estou falando só de coisas da religião, como que eu falo? De você estar na igreja, de você estar só ouvindo louvores, não é isso só, é um todo. Porque quando Deus nos deu autoridade para, a Bíblia fala, eu governe, né? Olha, a mente da criança às vezes está cheia de tantas coisas, tanta televisão, de tanto celular. Uma coisa muito triste, uma criança estar com celular dentro da igreja. É muito triste isso. Ah, mas eles não ficam quietos. Mas, gente, a geração nossa ficou, a geração dos meus filhos, da minha filha de 20 ou de conseguiu. Por que que essa não vai conseguir? É só não estar nem na sua casa. Se não tiver dado nem na sua casa, ele não sabe nem o que é celular, ele não vai nem ficar te incomodando querendo celular dentro de igreja. É coisas assim que a gente está alimentando o inimigo, a gente está enfraquecendo, ajudando a enfraquecer a, a, a mentalidade, a cognição da criança, e quanto mais um ser humano tem um cérebro fraco, um cérebro cheio de porcaria, mais fácil Satanás tira proveito e oprime um ser, que seja velho, novo, criança, jovem, qualquer um. Então nós precisamos tomar o governo da nossa vida. Nós precisamos tomar o governo da nossa vida. Então vamos ler 1 Samuel, peraí, antes de ler 1 Samuel, Jesus fala com os discípulos falam, por que a gente não conseguiu fazer essa libertação nesse jovem, nessa criança? E Jesus fala, primeiro Jesus fala, vocês são uma geração incrédula, até quando eu vou estar convosco, né? E depois ele fala, esta casta não sai senão por jejum e oração. E muitas vezes nós pensamos que você só vai jejuar e orar para a libertação quando você percebe um problema. Tô percebendo que eu preciso orar e jejuar pelo meu filho, porque tem demônio ali, ou pelo marido, ou por mim mesma, ou por seja quem for. Eu não acredito que foi isso aqui que Jesus falou, porque quando vem essa hora aí, igual ontem lá na igreja, ou o servo está preparado para resolver aquela situação, ou ele vai entrar em jejum e oração, que hora? Que hora? Ele vai esperar, ele vai... eu vou fazer então jejum, oração. Lógico que a gente pode fazer, irmã, entendo o que eu estou dizendo. Mas tem situação que não tem tempo. Você não tem tempo de fazer isso. Então, aqui, o que eu acho o que Jesus está querendo dizer, que eu entendo, vocês precisam ter uma vida consagrada.
Isso não precisa ser, não é para o futuro, é agora, é já. É já ter uma vida consagrada e não religiosidade. Porque se só jejum expulsasse demônio, o povo hoje do jejum intermitente estaria tudo liberto. Então não é isso, é uma vida consagrada. É uma vida de entendimento. É essa vida que eu quero falar depois mais profundo para a gente entender, de deixar de alimentar o reino das trevas. É de você tomar posse da sua cognição, você tomar posse do seu cérebro, dessa luz, é acender essa luz. E nós temos que acender essa luz na vida das crianças. Então agora vamos para Samuel. Vamos para Samuel, capítulo 1. Eu vou só dar uma explanada aqui. Nós falamos sobre a Ana, né? Eu até deixei um videozinho aí de quando eu estive lá em Siló, que eu orei. E é uma graça aquele lugar. Ali é onde está a ruína, Siló, é onde está as ruínas do tabernáculo. E tem uma graça de Deus muito forte ali. E Ana orou, foi ali. Ali era a tenda, né? A tenda do templo ali, não era o templo ainda, era a tenda do tabernáculo. E ela orou, porque ela queria filhos. Então, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 19 ao 28. Aí ela recebe esse filho e acontece essa parte aqui. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. O marido dela, da Ana, coabitou com a Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, e ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho que chamou Samuel, e dizia: do Senhor o pedi. Esse é o significado do nome Samuel, né? O Senhor me deu. E eu quero só dar um parênteses aqui, que se você não tem filho, se você tem orado, se você deseja que Deus faça isso com você, lembre-se de você como lembrou de Ana. Então vamos lá. Aí ela concebeu e fala: subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para apresentar perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Ela ia devolver o menino, a gente já conhece a história. E ele fala para ela, o marido fala para ela: faz o que melhor lhe agrada. Fica até desmamar, tão somente confirme o Senhor sua palavra. Assim ficou a mulher, criou o filho no peito até que desmamou. Havendo desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, um odre de vinho, e a apresentou na casa do Senhor. No casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles o adoraram ali. Eu amo essa história, é uma história maravilhosa, né? Que a gente já conhece, e eu quero falar sobre essa consagração. Eu quero falar sobre essa consagração. O que Ana fez mais uma vez, irmãs. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui a mesma coisa que eu falei nos últimos devocionais. A dedicação de Ana, a história dela ali no altar, Samuel acompanhando, firma aliança entre Ana, Deus, Samuel. Entre a família, né? Porque o marido, aqui eu não estou falando do marido, mas o marido é a parte primordial, né, irmã? Sem marido, ela não tinha filho. Estou falando dela, do processo dela, nós estamos falando de nós. Nosso processo de consagração, nosso processo de dedicação e como que os nossos filhos têm visto isso. Então, Samuel foi entregue para poder viver ali na casa do Senhor, porque ela fez esse pacto com o Senhor. Eu achei uma coisa interessante aqui. De ano em ano, as pessoas subiam até a tenda, né? Vinham dos arredores e vinham fazer seu sacrifício. Foi assim que Ana orou para ter Samuel, e foi assim que Ana, quando chegou a época que ele já tinha ganhado, depois de um ano ali, era a época do marido voltar, deles voltarem, e ela falou: não, eu não vou poder, né? Tô aqui amamentando. Eu achei isso interessante, porque
ela não foi religiosa. Não, eu tenho que ir porque eu tenho que. Ela entendeu o tempo. Eu preciso ficar. Eu acabei de ganhar neném, eu preciso ficar aqui degustando, amamentando, até porque ele não vai mais morar comigo, ele não vai conviver comigo. Eu achei isso interessante, porque muitas vezes nós somos tão religiosas, a gente acha que é só arrastar. A gente vai escalpelada mesmo, vai acabada, e a gente tem que estar sempre buscando o Senhor mesmo, mas às vezes a gente vai tão só por ir, só para mostrar que estamos aqui e tudo, e Deus conhece o nosso coração. E quando a gente dedica tempo, vida para aquilo que Deus colocou na nossa mão, para o vaso, isso também é adorar o Senhor. Isso também é prestar culto. Então, achei muito interessante isso aqui é, da Ana aqui, né? Vamos ler também como foi que Samuel foi crescendo e o que, que aconteceu. 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 18 ao 21. 1 Samuel, capítulo 2, 18 a 21. Então, Samuel foi entregue ali, e o profeta, para viver com o profeta Eli, dentro da tenda, do tabernáculo, né? Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Ele vestia uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. De ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor dê filhos desta mulher, em lugar do filho que você devolveu ao Senhor. Eles voltavam para casa. Ana concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha que lindo, Deus abriu a madre e deu ela 5 filhos mais o Samuel, né? 6. Bom, vai guardando esse texto aí que daqui a pouco eu falo. Vamos só terminar de ler tudo para a gente falar. Vamos ler agora Samuel 3. Vamos falar primeiro, depois eu leio Samuel, senão fica muita coisa, né? Então, irmãs, a gente estava falando aqui das crianças, que nós estamos deixando as crianças nós estamos desconectadas, nós estamos ocupadas e nós estamos deixando as crianças viverem aí conforme o mundo, e a Bíblia diz que não nos conformeis com esse mundo. Eu falei um pouquinho do celular, mas é muita coisa, né? Já não é mais meu universo, por enquanto, né? Meu universo, minha filha já cresceu, ela cresceu em outra era de 20 anos atrás, era bem mais tranquilo, nem celular eu tinha, então lógico que tinha os seus outros desafios, mas hoje eu sei que é muito mais desafiador. Mas nós temos que voltar e tomar o nosso posto de atalaia, de guardiã do nosso lar. Por quê? Deixamos as crianças crescerem dessa forma e quando eles se tornam filhos adultos desconectados de nós, desconectados de Deus, desconectados da, da comunidade, da igreja, aí a gente entra em desespero. Então, vamos cuidar do vaso enquanto ele é novo, porque nós estamos falando da limpeza do nosso vaso. Se está difícil para a gente, por que que a gente vai deixar os nossos filhos, enquanto estiver na nossa responsabilidade, claro, né? Por que que a gente vai deixar o vaso deles já ficarem todo quebrado, todo cheio dessas raízes de amargura, de dores, para depois lá na frente a gente tratar? Que nós possamos nos posicionar. E eu sei que a demanda é grande, puxada, né? É, que é tanta coisa que a gente tem que fazer, é tanta luta, tanta opressão sobre nós mesmos, mas eu sempre me pergunto, o que que é que a gente tem mesmo de muito importante para fazer, se não cuidar daquele vaso que Deus nos deu? Porque às vezes a gente, mulher, tá tão... mas e minha vida, irmã? Minha vida vai acabar depois que eu tiver filho? Não, ela vai ser muito produtiva, vai ser muito mais abençoada se você cuidar do vaso que Deus te deu, né? E então a gente tem que cuidar desse vaso desde pequeno. Então a gente conheceu aqui a história da Ana e agora a gente vai estar falando disso. Não esquecendo que a nossa aliança, a nossa renúncia, a nossa entrega, a nossa vida no altar estabelece a nós e a nossa descendência. O que mais que eu vou dizer aqui agora? Quando ela entregou o menino, essa parte que eu amo, de ano em ano ela tecia uma túnica. Ela tecia uma túnica e levava para ele de presente. E também fala que ela amamentou, naquela época amamentava muitos anos, eu acho que dizem que até entre 5 e 7 anos. E eu acredito que onde Ana arrumou tempo para ensinar Samuel de uma forma tão tremenda,
a ponto de Samuel conseguir viver longe dela, conseguir cumprir o chamado dele, conseguir abraçar o chamado dele, uma criança. Não foi eu não acredito que foi o outro que criou. Não acredito que foi o Eli que conseguiu passar tudo isso para ele, porque a Bíblia diz que Eli, tadinho, apesar dele ter sido um sacerdote, ele já estava frio e ele já estava entregando os pontos. Nós vamos ler aqui sobre isso. Ele já estava abatido e desesperançoso e tanto faz para ele que ele já estava cansado, né? Mas isso foi coisa da mãe dele, da mãe do Samuel. A Ana conseguiu passar para Samuel toda a responsabilidade, a importância da vida com Deus. E eu creio que foi na amamentação. Então, se você ainda está amamentando, aproveita esse momento. Aproveita esse momento. Não fica em celular, falando com a amiga, desesperada para que aquele momento acaba. Deixa essa criança sugar de você o leite e a vida que flui, irmã. Vamos ter paciência com a vida. Esse é o momento. Não tem mais nada importante para você fazer no mundo. Não tem. Ah, mas tem a casa para arrumar, tem não sei o que. Não tem, não, filha. Importante é você cuidar do vaso agora. Então Samuel crescia e ela levava uma túnica. Isso aqui é tudo de bom, gente. A túnica representa a conexão dela com Samuel, que ela tecia para ele, de ano em ano. Como que ela sabia o tamanho dele? É naquela época que não tinha foto, não tinha. Você tinha que imaginar. Ela estava ligada com ele. Ela estava ligada, ela cobria ele de amor, de oração, ela cobria o físico dele naquilo que ele precisava. Então, essa túnica, essa conexão, porque, como eu falei, às vezes o filho vai crescendo, a gente acha que ele não precisa mais. O filho vai crescendo um pouquinho, vai tomando um pouquinho de autonomia, né? Enquanto é criança, você tem que fazer a comida, tem que dar na boca. Aí o filho consegue já pegar o vidrinho de cereal com o leitinho, você já acha que o menino já tá. Olha como ele tá independente. E aí a gente deixa. Lógica de que ele tem que ter independência. Eu tô dizendo que você não pode desconectar achando que já sabe fazer alguma coisa. A gente não pode perder a oportunidade. Nunca perder a oportunidade de estar fazendo o nosso trabalho, porque é isso aqui que vai nos estabelecer, é isso aqui que vai nos dar vida, é isso de fazer o que Deus quer, seja o que for, seja de filho, seja do ministério, seja da casa, seja aquilo que Deus colocou na sua mão. Tem uma palavra em Eclesiastes, acho que é Eclesiastes 7:9, que eu amo, tudo que vier à sua mão para fazer, faz conforme a sua força. Então, Ana não perdeu a conexão com ele. Mesmo entregando, ela estava atenta. A lâmpada dela estava atenta. Como a mulher de Provérbios, né? Que a lâmpada não se apaga porque ela está atenta. Então vamos ler agora para terminar 1 Samuel capítulo 3, que fala quando Deus falou com Samuel. Quando Deus falou com capítulo 3, versículo de 1 a 11. Vamos lá, quando Deus falou com Samuel. Então o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, estando deitado o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer e a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Aí eu não vou ler tudo para a gente acelerar, ele fez esse processo 3 vezes e Eli falava, eu não te chamei, volta a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela 3ª vez. Ele levantou, foi-se a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor é que estava chamando o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar, e se alguém te chamar, fala, Senhor, porque o seu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí ele entregou uma palavra aqui, que eu não vou falar, que era até sobre a vida de Eli, né? O que ia acontecer. Não, deixa eu só ler um pedacinho aqui, ó.
no versículo 12 fala assim, Deus falou para Samuel, eis que vou fazer, versículo 11, disse o Senhor a Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Aí ele começa a contar o que ele vai fazer. Mas o que eu quero falar olha aqui, ele já morava no templo, ele já estava morando no templo. Mas só crescer no templo, irmã, só crescer estando dentro da igreja, estando ali fazendo a salinha, estando convivendo, não dá garantia de ter experiência com Deus. Não, é um caminho, é uma porta, é o lugar acessível a ter, mas não te dá garantia. Não pensa que, não, meu filho já está lá, ele já está tendo toda a experiência que ele deveria. Não lhe dar garantia. Pode sim, pode não. Então, aqui a gente vê na vida de Samuel, ele já estava lá, e está falando aqui no versículo, porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, já morava lá, vendo tudo ali, né, tudo ali era do Senhor, tudo consagrado, todo o ritual, mas ainda não conhecia. Então, é só para a gente entender, a gente não tem que baixar a guarda só porque a gente está na igreja, só porque a gente cria os nossos filhos na igreja. As nossas crianças precisam ser direcionadas. Então, quando ele começou a ouvir aquela voz, ele foi até Eli 3 vezes. Eli, a palavra está falando aqui, naqueles dias, olha só, a visão era rara, a palavra do Senhor estava rara, o Eli estava cansado, os olhos dele já estavam fechados, e ele demorou a entender. Ele demorou a entender que o menino estava sendo chamado pelo Senhor. Na terceira vez que ele falou, acho que eu lembro, né? Porque Eli, eu não vou falar mal de Eli aqui não, porque Eli, querendo ou não, ele era o sacerdote, ele tinha experiência com Deus, né? É um sacerdote que já estava cansado, que já deixou a lâmpada dele apagar. Essa é a verdade. E quando Deus chama Samuel, antes que a lâmpada apagasse, olha, a lâmpada era o candelabro, que tinha que ficar aceso, que tinha azeite, e que o trabalho do sacerdote, do levita, era não deixar que aquela lâmpada se apagasse. Então, antes que ela se apagasse, teriam que acender novamente, porque a lâmpada no altar tinha que estar acesa constantemente. Nós estamos falando de lâmpada, né, o tempo todo. Nós estamos aqui falando que nossa cabeça é uma lâmpada. Então, antes que a lâmpada se apague, antes que essa lâmpada se apague, antes que venha os pecados, antes que venha aquilo que vai apagando a nossa lâmpada, nossas crianças precisam ser despertas. Então, Eli precisou ensinar o Samuel. Eli sabia o caminho. Mesmo que Eli não estivesse vivendo agora como deveria, por causa da idade, por causa de seja lá o que for, que ele deixou que a lâmpada dele ficasse apagadinha, ele ensinou. Ele falou: o que está acontecendo é que Deus quer falar com você. Então, mesmo que nossas crianças estejam na igreja, mesmo que nós somos cristãos, nós temos que despertar os nossos filhos. Nós temos que despertar eles espiritualmente. Nós temos que gerar neles esse desejo, o desejo de adorar, o desejo de ouvir a Deus, o desejo de entender, o desejo de ter intimidade com Deus, para ter relacionamento com Deus, para perguntar a Deus sobre as coisas. Nós temos que desenvolver isso. E quanto mais nós fazemos isso, Deus vai dando crescimento tanto para nós, para nossa casa, quanto para os nossos filhos. Então, Deus está nos chamando também, antes que a lâmpada se apague, irmã. E essa lâmpada se apaga, ela pode ter vários significados, e ela pode ter até o significado de quando a nossa vida realmente acabou aqui na Terra. Porque aí acabou, né? Então, antes que a lâmpada se apague, antes que o azeite acabe, para acrescentarmos mais óleo, porque esse é o trabalhar do sacerdote. Deus está nos chamando, olha, não deixa acabar não. Não deixa acabar o óleo não, tanto na sua vida como na vida do seu filho. Então que Deus nos encha de fé, de vida, de ânimo, que nós sejamos luz na vida de cada criança que cruzar o nosso caminho, que nós acendemos a luz deles. Mas para isso nós precisamos estar com a luz acesa. Então vamos olhar para as nossas crianças, sabe? Vamos exercer autoridade, ore pelo seu filho, unja a mente dele, sabe? Tenta tirar celular,
muita televisão, tudo que você puder tirar. Ah, mas isso não tem jeito, mas tem que começar na gente. Se a gente não tirar em nossas vidas, não vai ter jeito mesmo de conseguir tirar dos filhos. Eu quero fazer um devocional que eu acho que essa era que a gente está vivendo, a gente vai ter que começar a viver como se a gente estivesse fazendo uma terapia ocupacional. Porque eu falei que se nós não cuidarmos do nosso cérebro, não vamos conseguir vencer esses dias. E a gente precisa tratar as nossas crianças da mesma forma, cuidando de um todo. Caminhada, criança precisa já fazer uma caminhada, a observar, né, contemplar, respeitar os animais, todas essas coisinhas. Então, quando eu fizer esse devocional, eu falo mais sobre isso. Mas essa é a palavra de hoje, que a gente desperte, que a gente entenda que Satanás está aí querendo destruir, seja jovem, velho, criança, ele odeia o ser humano, mas que a gente possa clamar pelos nossos filhos, nossos netos, nossas crianças, e não só no sistema religioso, mas viver a vida cristã. Ana poderia, por causa da alegria dela ali, você imagina, Deus curou ela ali da esterilidade, deu o filho, ela poderia dizer, o dia mais que eu quero estar lá é agora, eu preciso estar lá no templo, eu quero ir, eu vou me esforçar de ir, mas ela entendia o que ela precisava fazer. Não estou dizendo que ela não tem que ir, eu estou dizendo que a gente tem que entender o tempo e o modo, né? Ela resolveu adorar em casa, ela resolveu adorar ali e falar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer agora. Porque muitas vezes a gente vai para a igreja para correr do que a gente tem que fazer. Para correr do que a gente tem que fazer. Para chegar lá, soltar esses meninos, aí é o povo da salinha que cuida, né? Para dar, ai, que alívio. Ou então para ter um social. Acontece muito isso, irmã. A gente tem que olhar todos os lados. Ai, vamos ter um social, vou conversar com as irmãs, vamos comer um lanchinho. E aí parece que a gente fez o que tinha que fazer, né? Mas não é isso que Deus quer. Então, antes que a lâmpada se apague, Deus está nos chamando. Tenha um dia de paz, uma semana de vitória, que nós possamos nos despertar em nome de Jesus. A canção que eu vou deixar hoje é uma canção em espanhol, mas o cantor ele é brasileiro, mora na Argentina, e fala disso, de Samuel, antes que a lâmpada se apague. Antes que a lâmpada se apague, mas antes de que passe o tempo da visitação de Deus na nossa vida, que a gente possa ouvir a voz de Deus. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.